Oi, tudo bem com você? Eu sou o Mikael, esse aqui é o nosso novo canal a partir de hoje com episódios de 30 minutos e episódios de 1 hora do Ideria Advogados. O objetivo desse episódio e desse podcast é te livrar da má informação, da informação superficial e de opiniões equivocadas. Como você mesmo sabe na internet, hoje você tem uma imensidão, um oceano de conhecimento com uma profundidade de uma piscina infantil. Então, para te livrar disso, nós vamos trazer os melhores profissionais do nosso escritório, os melhores profissionais do mercado para conversar com a gente e ter o prazer de dividir essa conversa com você. E para começar, no nosso primeiro episódio, falaremos sobre culpa e dolo. Nós vamos trazer hoje o profissional do nosso escritório, o Dr. Ideria, que é advogado, criminalista, professor palestrante e ex-presidente do Tribunal de Ética da 9ª turma, de Ética e Disciplina, da 9ª turma da OAB Paraná. O que você não deixou de fazer, hein? Olá, Mikael, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Eu já passei por bastantes coisas na vida, né? Isso eu acho que cada uma tem o seu papel na contribuição e na formação do indivíduo, na formação do profissional. E então a gente tem essas experiências assim em alta conta, né? Minha passagem pela OAB foram 10 anos de OAB, foram 15 anos em sala de aula de graduação. Então tudo isso me trouxe, além de mais conhecimento, porque aprendi muito mais do que ensinei, traz experiência de vida, traz network. Então foram ótimas passagens. Ótimas passagens e que te formam como uma pessoa também com uma bagagem cultural gigantesca, né? Sim, tudo enriquece muito, né? Cada experiência que a gente vive na vida nos enriquece sem dúvida nenhuma. E essas daí, especialmente, né? Eu diria que lecionar foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Você além de ter a credibilidade de um professor, você se obriga a estudar, porque o aluno fareja a insegurança do professor e vem para cima, então você tem que estar preparado para todo o campo semântico da matéria, e você acaba estudando muito mais do que você estudaria na abordagem ou na condução de um caso qualquer do escritório. Isso é verdade, né? Tanto o cliente também, né? Fareja a tua insegurança, fareja muitos profissionais também caem no pecado do achismo. Não, que eu acho que mas nunca acha, né? Você tem que ter certeza da coisa. Assim, o que o cliente faz é te avaliar o tempo todo, né? Isso é verdade. Ele vai estar o tempo todo te observando e te testando, especialmente na fase pré-contratação, digamos assim. Pré-contratação, na hora que ele está avaliando ali. E para começar, esses são inúmeros detalhes, né, na avaliação, essa explicação sobre culpa e dolo. Que recentemente você que está vendo a gente aí, escutando também, não sei quando você vai estar escutando, mas em maio de 2023 aqui em Cascavel, onde nós estamos agora gravando, teve um episódio lamentável, triste, onde está se falando e se falou muito sobre culpa e dolo. E para poder desmistificar sobre essas duas palavras que você ouve todo dia, mas só que ninguém te explica, a gente vai poder falar hoje sobre culpa e dolo em todos os detalhes. E eu queria já saber, já de começo, sobre a contextualização, sobre o que é isso, sobre quais são os conceitos no sistema jurídico. Para que a pessoa, quando pensa nisso, para que ela vai usar? Bem, a culpa e o dolo são elementos diferentes aí na formação da culpa quando um crime acontece. O dolo, que a gente sempre ouve falar, é a intenção. Então, quando você pratica um crime doloso, é porque ele foi intencional. Eu desejo praticar este resultado. Eu vou lá e desfiro um tiro na cabeça de alguém para matar. É um homicídio doloso. E a culpa é quando eu não quero o resultado. Porque as pessoas muitas vezes confundem o termo prosaico, o termo normal da palavra culpa, né? Teve culpa, mas se ele atirou na cabeça do indivíduo, ele teve culpa. Não, ele teve dolo. É que a culpa, pro direito penal, ela trata de negligência, imperícia ou imprudência. Ou seja, o indivíduo não quis produzir o resultado, mas ele incorre em um desses chamados elementos subjetivos da culpa, né? Que é a imprudência, a negligência ou a imperícia. Então, entre o querer e o causar, existem toda essa distância. Muitas vezes eu não quero, mas eu causo por negligência, imperícia e imprudência. Então, ali é um crime culposo, né? E no meio desses dois existe o chamado dolo eventual.
No dolo eventual, eu não quero o resultado, mas eu assumo o risco de produzi-lo. Uhum. Eu, através da minha conduta, eu assumo o risco de produzir esse resultado, mesmo não querendo, né? Uhum. E aí me perguntam sempre, os alunos perguntam, mas e como é que eu faço para saber quando essa linha que vai dividir a culpa, né? Que a culpa consciente é uma culpa mais agravada, porque eu tenho a previsibilidade desse resultado, eu tenho a possibilidade de visualizar que ele possa acontecer. Então, quando que há a culpa consciente e o dolo eventual, né? Vamos colocar a culpa normal em um oposto, o dolo em outro. Mas no meio nós temos a culpa consciente e o dolo eventual. Eu dou um seguinte exemplo. Se você pega um carro a 150 por hora, numa rua deserta da cidade, num horário que não passa carro nenhum, eu estou sendo imprudente de andar numa rua em excesso de velocidade, numa rua deserta, mas eu imprimo aquela velocidade porque eu tenho certeza que não vai passar ninguém, não vai acontecer. Aí, sempre por acaso, cruza, acontece, culpa consciente. Eu sabia que poderia causar, mas achava, sinceramente, que não iria passar ninguém aquela hora naquela rua. Agora, se eu pego na Avenida Paraná aqui, no meio do dia, com pessoas cruzando a rua, e vou imprimir a 150 por hora nessa avenida, aí eu estou assumindo o risco, porque a previsibilidade é muito maior. Eu estou assumindo o risco de causar esse resultado. Ou seja, eu visualizo a possibilidade do resultado e digo, não me importo, né? A gente fala em sala de aula a teoria do FP, né? Do Ferris, vamos dizer assim, aqui nesse canal, mas na sala de aula a gente até brinca com a teoria do Ferris, né? Na culpa consciente, o indivíduo está lá acelerando, acha que não vai acontecer nada e acontece. Daí ele fala, ferrou, né? Já no dolo eventual, o indivíduo impõe velocidade numa rua movimentada e fala, se acontecer alguma coisa, ferre-se, né? Então um ferrou, o outro ferre-se. É a desconsideração pelo resultado, ainda que eu não queira. E quando fala ferre-se, não, tem dinheiro lá, vou contratar alguém e tá tudo bem. Você não se importa, você não quer o resultado, mas você não se importa que ele ocorra, né? Já na culpa consciente, não, você não quer, você se importaria que ele ocorresse, mas você acha que ele não vai acontecer. Então vejam, os nossos ouvintes, que o direito penal ele é muito subjetivo. Por isso que eu digo que o direito penal é a ciência mais complexa de todo o direito, porque você tem que enquadrar comportamentos humanos, pensamentos humanos, ações humanas em teorias. E você fazer isso é um enorme desafio. Então, veja, uma situação... Nós temos aquele caso muito famoso do deputado Carli Filho, que foi a júri, que, né, ali era uma discussão intensa sobre dolo eventual, ou seja, se ele assumiu o risco de produzir o resultado ou se era uma culpa consciente. Né? Sim, e até, desculpa te interromper, que eu até tenho uma curiosidade aqui. E qual que, no advento da internet hoje, você tem muita notícia eu ouvi meu amigo falando, o advogado amigo meu falou. Qual que é, na tua visão como profissional, um profissional um advogado criminalista de longos e longos anos de história e de muito trabalho braçal, qual é a importância de uma pessoa leiga entender isso? A diferença entre culpa e dolo, saber qual que é a situação, porque a gente sabe que é impossível saber nos mínimos detalhes, mas para as pessoas leigas, qual que é a importância disso? A mesma importância que a informação tem para pautar a conduta de qualquer pessoa, né? Não é raro nós termos no escritório condutas criminosas, pessoas respondendo a processos criminais por fatos que ela sequer imaginava que seria crime, né? Por condutas, mas eu não achava que isso era uma conduta criminosa. Então, a informação, você saber a diferença entre a culpa consciente e o dolo, vai pautar a tua conduta. Opa, eu sei que se eu estiver embriagado ao volante, acelerando, furando sinais vermelhos, eu estou criando um conjunto fático que pode me levar a um dolo eventual. Sabendo disso, você vai tomar cuidado. Porque o dolo eventual, para quem não sabe, ele se equivale ao dolo direto, que é o chamado o intencional. O dolo direto é aquele que eu tenho intenção de causar. E para fins jurídicos, o dolo eventual se enquadra como dolo direto. Ou seja, se houve dolo eventual, homicídio é homicídio. É como se eu tivesse dado um tiro em alguém.
né, com intenção de matar. Então, essa informação para as pessoas é fundamental. É fundamental e até inclusive tem casos que as pessoas, em brigas de família, questões de separação e tudo, elas alegam que tem casos que a pessoa fala assim, poxa, ele falou que ia me matar, falou na frente dos meus filhos, mas aí você vai ver o contexto, é outra coisa. Quando acontece as questões da aplicação e eu já quero entrar até para te perguntar sobre a questão de culpa e a questão de dolo no ambiente jurídico, como é que ele é aplicado nisso, quais são os casos, o perfil da pessoa que cai numa situação dessa de culpa e dolo, ela é uma pessoa, tem alguma coisa ali que vocês avaliam, que tem uma pessoa que já sofre de um desequilíbrio? Como é essa história? Que normalmente a gente tem que saber diferenciar. Além de entender para pautar a conduta, a gente tem que saber diferenciar o perfil da pessoa, porque esse caso que eu acabei de falar agora foi um caso que eu vivenciei, que a pessoa falou, não, aí falou que ia me matar, mas eu falei, é sério que falou que ia te matar? É que eu levo muito que se a pessoa vai fazer, ela não avisa. Cachorro que late não morde. Ela não avisa. Como é essa história? Bom, a questão da culpa e do dolo na aplicação do direito, primeiro eu preciso dizer o seguinte, para que um crime seja considerado culposo, ele tem que estar expresso lá, que tal conduta é punível na forma culposa, ou seja, a maioria dos crimes você só é punido quando você tem intenção de praticar aquela conduta. Já na culpa, precisa estar expresso lá no tipo penal, no artigo lá do Código Penal ou da lei, que for que aquele crime é punível a título de culpa. Né? Então, assim, a questão do comportamento, do estado mental da pessoa diz muito mais respeito à imputabilidade, ou na capacidade que a pessoa tem de receber uma pena. Né? Então, assim, se a pessoa ela tem uma doença mental que retire dela completamente a capacidade de autodeterminação e entendimento de que aquele fato é crime, se ela não tem nenhuma capacidade, ela é inimputável. Você não pode aplicar uma pena. É uma pessoa que não tem nenhuma capacidade mental de entender que aquilo é crime e principalmente de receber uma pena em caráter preventivo. Esquece. Então, como é que funciona nesses casos? Se você entende que uma pessoa é mentalmente insana, se aplica a chamada medida de segurança. Medida de segurança é uma internação em hospital psiquiátrico judicial, manicômio judicial, ou um tratamento ambulatorial obrigatório. Né? E no Paraná que isso fica em Pinhais, né? Fica em Pinhais. Nós temos o único complexo médico penal do Estado, por enquanto, que é em Pinhais. Mas na questão da culpa, você mencionou pessoas com condições especiais. Por exemplo, na imperícia, você só responde pela imperícia aquele que deveria ser perito nisso. Então, um erro médico, por exemplo, é muito comum que nós tenhamos crimes culposos por imperícia. Né? Ou seja, ele deveria ser perito naquilo e agiu de maneira contrária ao que a boa técnica determina. Hoje nós temos atendendo muitos casos de médicos, hoje nós temos uma clientela enorme. Infelizmente, a gente vive um fenômeno de marginalização da profissão de médico, de processos cíveis, processos criminais, e acontece muito a questão do crime culposo. E em Cascavel, como está esse cenário do crime? Acontece, tem acontecido. Nós temos advogado para muitos médicos que, recentemente um ginecologista, obstetra, que teve um problema no parto, alegou-se imperícia ali, ação civil, ação criminal. Então, assim, isso é muito lamentável porque as pessoas, às vezes, até desconhecem a verdadeira função do médico, né? A necessidade, muitas vezes, de você ter escolhas naquele momento e cada escolha é uma renúncia, leva a algum caminho. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que 99,9% dos médicos que eventualmente tenham tomado uma decisão errada tomaram tentando acertar. Né? Então, assim, incorrendo muito mais numa escolha, numa opção técnica do que propriamente num crime culposo, de imperícia, ou de ter sido negligente ou imprudente em agir daquela ou daquela forma. E dentro da defesa, quando se tratando de médico, a defesa reúne muita prova sobre a conduta da paciente, que ela pode estar, por exemplo, sendo induzida a tomar certa decisão num ilusionismo criado pelas redes sociais? Sim, mas você menciona na questão da vítima ser induzida a erro? Isso, por exemplo, assim, não são alguns casos que eu conheço que o paciente foi
pesquisou, queria ficar igual a pessoa das redes sociais e entrou com um processo porque não ficou igual do jeito que ela imaginava. E o médico explicando todo o caminho, que explica aquele caso que cada corpo é um corpo, cada é um tipo de reação. E o que a gente tem aconselhado nossos clientes médicos nesses casos é deixar tudo muito bem claro e de preferência documentários. Ou seja, a profissão de médico é uma profissão de meio, não é uma profissão muitas vezes de fim, né? E às vezes você tem o resultado desejado, às vezes você não tem por circunstâncias alheias à técnica do médico. Uma rejeição, né? Uma recalcificação, enfim. Então o que a gente aconselha é que todos esses riscos sejam apontados no papel, informados ao paciente para que o paciente possa assinar, assumir ou não a responsabilidade, tomando ciência daquele risco e da medida daquele risco. Mas acontece. A pessoa, não gostei do meu nariz, não gostei do procedimento, né? E acontece. Na cirurgia plástica, principalmente, é onde mais acontece esse tipo de muito situação. Acontece porque você mexe com o ego da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa está sonhando com aquilo há tempos e já fala, olha, imagina um jeito, chega na hora é outro. É verdade. É muito complicado. E olha, e aqui, eu não imaginava que aqui em Cascavel acontecesse muito isso. Sim, e acontece em várias áreas. Esse episódio lamentável desse atropelamento na Rua Paraná, né, que você mencionou no início do episódio, é um caso que envolve ali uma discussão clara entre culpa consciente, dolo eventual, o segurança se defendeu ou agrediu a moça, quem deu causa a isso, o carro que passou, ele tinha condições de visualizar naquele momento, ele tinha condições de prever o resultado, ele estava ou não estava em alta velocidade, ele omitiu ou não omitiu socorro, estava ou não estava embriagado, né? Por que não parou? Então, assim, são enormes variantes, é um caso juridicamente muito rico, que vai dar margem, eu até evito muito comentar casos em que existam colegas atuando, né, por questões éticas aqui, a gente está comentando em linhas gerais e não apontando as provas do processo em si. Mas é um caso que traz muitas variantes, né, até porque ficou tudo registrado em câmeras, então se tem essa possibilidade de você avaliar e discutir o caso concreto, enquadrar o direito penal naquele caso concreto, que eu disse que é a grande arte do direito penal. E a grande discussão, porque envolve muita opinião, envolve muita subjetividade. E em crimes financeiros, a culpa e o dolo também entram ou não? Normalmente, crime financeiro é punível a título de dolo, né? Você precisa ter a intenção de cometer aquele delito, seja na forma de sonegação ou outra qualquer. Mas também existem crimes culposos ali, principalmente na parte documental. Mas a grande maioria é punível a título de dolo. E agora, daqui a um ano, a gente vai ter eleição de novo, vai ter novamente revirando os arquivos, muita gente vai ser acusada de inúmeros procedimentos que não deixaram de fazer ou fizeram errado. Entra também nisso? Pode entrar, né? Pode entrar, porque você só vai ter culpa quando o indivíduo tinha a obrigação de ter aquele conhecimento, de agir daquela forma, né? E se comporta diferente, né? Já no dolo, não. No dolo você tem a intenção de lesionar ou de lesar um bem jurídico, né? As pessoas sabem, bem jurídico é tudo que tem um valor jurídico. A vida é um bem jurídico, nosso patrimônio é um bem jurídico, nossa dignidade sexual, nossa honra, são todos bens jurídicos. Então, quando você tem a intenção de lesar algum bem jurídico de alguém, aí você está diante do dolo. Dolo direto, né? Também foi um exemplo, até recentemente, foi da sentença do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Que ele enquadrou, ele já foi induzido, segundo a interpretação, a fazer o que ele fez. Daí acabou saindo a sentença e é realmente um exemplo, até um caso clássico aqui, que até a gente tinha listado para poder fazer a pergunta, mas além desse, quais são os outros casos famosos que a gente pode dar de exemplo e pode falar aqui o que foi encaixado, o que não foi encaixado, a interpretação disso tudo? Não, tem muitos casos que a gente se for selecionar aí que podem envolver esses elementos de culpa e dolo. Muitos casos, né? Você pega desde esse acidente que eu mencionei do deputado, até chegando aí em outros casos aqui da nossa região. Nós tivemos aquele caso do Camarão Amarelo, que teve aqui também, que se discutiu muito. Nossa, eu lembro, faz mais de 12 anos já, né? Exato. Esse é um caso que também se discutiu muito a questão da culpa e do dolo. Nós tivemos outro caso em que uma estudante também acabou se envolvendo num acidente com um agente penitenciário e matou o agente penitenciário, quer dizer, ele faleceu no acidente, se discutiu muito se ela estava ou não estava incorrendo. Então, nós tivemos casos de grande repercussão aqui na região e outros também que chegaram. Até teve um caso
em 2007, quando faz tempo também, de uma senhora que acabou entrando com um carro, né, dentro de um restaurante, um acidente, vitimando uma jovem. Também se discutiu muito sobre culpa e dolo nesse caso, se havia intenção, se foi que é uma coisa que caiu na imprensa, né? Mas foi uma discussão muito grande, né? Se aquele carro invadiu por intenção da motorista ou por um acidente, né? Enfim. E já aproveitando que a gente está chegando até no próximo ao fim aqui do nosso assunto, quando acontece... Olha, a gente falou sobre 4 tópicos e a gente nem viu passar, hein? Olha que coisa boa. Então, a conversa tá muito boa. Legal, vai bom. Importante. A gente pode ficar até amanhã falando, né? Bora lá. Mas quando acontece tem essas situações, porque tendo em vista a nossa região aqui, que é mais são questões práticas de crime, no caso de crime contra a vida. Quando chega isso na sua mão, como você começa a se organizar? Você, para montar a defesa da pessoa ou montar a acusação, o que você observa? O que normalmente o advogado tem, para que lado que o advogado tem que correr? Bom, em primeiro lugar, a nossa região ela teve essa fama durante muito tempo de ter crimes contra a vida, né? Uma época de pistoleiros, anos 60, 70. E hoje a gente tem muitos crimes também ligados às fronteiras, né? Com Paraguai e Argentina. Então isso acaba gerando um maior número de crimes envolvendo contrabando, descaminho, tráfico de entorpecentes, tráfico de armas. Então a nossa região, infelizmente, ela acaba permeada por esse tipo de crime, né? Mas assim, quando o advogado recebe o cliente, eu costumo dizer que para padre, para mãe, para advogado, você não pode mentir. Né? Você precisa dizer a verdade para que o advogado tenha consciência da real situação, né? Não do que a imprensa está dizendo, porque muitas vezes fala baseado em testemunhas que muitas vezes não são verdadeiras, às vezes com interesses particulares. Então, a imprensa muitas vezes vai por um caminho diferente da verdade. Não é porque saiu em determinado jornal, qualquer meio, que aquilo é a verdade. Cansamos de pegar situações em que se acusava de uma maneira completamente equivocada. Erros existem muito hoje no contexto judiciário. Se acusa muito errado, muitas pessoas estão presas injustamente. A história de que onde há fumaça há fogo não é verdade. Acontecem muitas injustiças. Então, o advogado precisa saber a verdade. Então, uma conversa franca com o cliente, né, para que você possa entender tudo o que aconteceu, é o primeiro passo. O segundo passo é você, na hora de criar uma defesa, como você diz, é você ter ética e honestidade também na criação de uma tese. A linha que separa o criminalista e o criminoso, às vezes, é muito fina. Né? Então, você tem que também agir dentro das normas. Eu digo que eu não costumo dizer que eu não defendo inocentes nem culpados. Eu defendo acusados. Ele está sendo acusado daquele fato, pelo momento. E quem vai dizer se ele é culpado ou inocente é uma sentença lá na frente. Que então, a boa-fé se presume e a má-fé se comprova. Exatamente. Isso é um fato. Né? Muito embora nós tenhamos, na prática, muitas vezes, entendimentos contrários. Né? Em dúvida, pró réu, diz o direito. Mas hoje em dia, em dúvida, pau no réu. Né? Então, é o que tem acontecido, infelizmente. Então, para você criar uma tese defensiva, você precisa ter conhecimento das leis, você precisa ter conhecimento das atenuantes que a lei traz, porque muitas vezes você não vai, às vezes é um caso que você não vai postular a absolvição. O que você vai fazer é reduzir dano. O que você vai fazer é dar um enquadramento correto, muitas vezes numa imputação excessiva contra o cliente. Né? Então, essa leitura toda, esses 25 anos de advocacia, nos dão um faro estratégico muito grande. Né? Eu digo que o advogado leva pelo menos 10 anos para se formar, para entender como funciona o jogo e para criar teses defensivas inteligentes. Né? E o que é ser inteligente? É a boa malandragem do direito. Qual que é a malandragem do direito? É ser honesto. Você ser técnico, jogar dentro das 4 linhas, mas dentro das 4 linhas, você usar todos os elementos que a lei te dá, todas as armas que a lei te dá para a defesa do teu cliente. E hoje, no decorrer dos anos, tem com a questão da internet até, ficou mais fácil construir a tese em cima de provas no digital, a questão de conversa de WhatsApp, questão até de dados Netflix, que eu ouvi até inclusive um caso de um júri que o advogado provou o que o cliente estava falando através do filme do Netflix.
Netflix. Oficiou a Netflix entregou o relatório falando que ele estava no dia tal, na hora tal, assistindo tal filme e estava logado feito com login. Sem dúvida que hoje a tecnologia ela te monitora muito mais. Hoje você tem câmeras, segurança em todos os lados. Ficou mais fácil, mas também mais complicado. A própria internet, mas assim, é a filtragem disso que vai fazer toda a diferença. Antigamente, a advocacia, na hora de você construir uma tese, hoje, sem provas de internet, era muito mais do esporte de contato, que você tinha que ser lidar mais com a pessoa, saber a parte do psicológico. Hoje, tem até a inteligência artificial, né, que está peticionando, está construindo tese, está fazendo inúmeras coisas, mas mesmo assim, com suas falhas, né? Mas assim, o direito é a mais subjetiva das ciências subjetivas, né? Então, assim, antigamente eu acho que a qualidade era melhor, muito embora a dificuldade fosse maior, a prova acabava tendo uma qualidade melhor, porque você precisava realmente ir a campo produzir provas, você precisava... Hoje você faz uma videochamada em 1 minuto você conversa com uma pessoa que está do outro lado do mundo e ok. Antigamente, não. Eu, quando comecei a advogar, eu tinha poucos clientes, evidentemente, eu advogava muito dativamente. Eu saía, ia na favela, debaixo de chuva, bater na casa do cara, falava, eu fui nomeado pelo Estado para ser teu advogado e tal, você tinha que correr atrás, ir até o local do crime, enfim. Era mais artesanal. Hoje, como tudo que é mais em larga escala, se ganha facilidade, mas se perde qualidade. Papo encerrado por aqui, nós voltamos mais além. Inscreva-se no nosso canal, inscreva-se também nas nossas plataformas de áudio e até mais.